Graças a paz. Graças a paz. Vamos estar iniciando agora a nossa aula da classe Leão de Judá. E vai ser a continuidade da nossa primeira lição, que estávamos falando sobre o livro das formigas. Vamos orar para iniciar essa aula, que Deus possa tocar em nossos corações e Ele possa vir com o seu Espírito Santo tocar em nossas vidas. Amém. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, meu Pai. Obrigado por essa aula, Deus. Obrigado pelas pessoas, meu Pai, que estão assistindo nesse momento, Senhor Deus. Senhor, que o seu Espírito Santo possa vir tocar no coração de cada pessoa, de cada jovem, meu Pai. De cada mulher, Deus, de cada homem, meu Pai. Tocar no coração de cada um, Senhor Deus. E deixar sensível, meu Pai, a tua palavra, Senhor Deus. Que o que for dito aqui, meu Pai, não possa vir sair, meu Pai, de algum conhecimento nosso, Senhor Deus, de nenhum conhecimento de homem, Senhor Deus, mas que possa vir sair do teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que você possa fazer a sua vontade, Senhor Deus, nas nossas vidas, meu Pai, na nossa igreja. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Amém. 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 Vamos nesse momento cantar um louvor em adoração ao Senhor. Amém?
nós vamos dar continuidade, né, às lições que a gente tem aprendido a partir da leitura desse livro, né, que eu já mostrei na aula passada. O livro se chama Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Então a gente pegou esse livro e fez 2 aulas, né? Porque o livro são 10 lições, a gente dividiu em 2 partes. E hoje a gente vai dar continuidade com a segunda parte. Mas a gente vai ler novamente o texto base, que se encontra em Provérbios 6, do 6 ao 9. Pode ler, amor? Vamos lá. O texto diz: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 6, versículos 6 a 9. Então, esse foi o nosso texto base, né, de todo o assunto. E nós vamos agora dar continuidade. A gente fez já 5 lições, né? E agora a gente vai continuar com a 6ª lição, que é: formigas não desperdiçam nada. Lembrando que a gente fez o PDF aqui da lição e vai ficar aqui abaixo do vídeo com o link para você baixar o PDF da aula. As formigas não desperdiçam nada. A gente vai ler um pouco e comentar um pouco. Assim como a gente faz costumeiramente na aula da escola dominical. Só não tem interação com o pessoal, né? Felizmente. As formigas sabem que cada migalha é importante e por isso administram os seus recursos com inteligência. É como se dentro do formigueiro houvesse milhares de cartazes com a ordem desperdício zero. É fundamental para a nossa saúde emocional ter as contas em dias e uma sábia administração dos recursos. Então, a gente tem aprendido, né, com essas nossas amigas formigas, várias lições. E uma delas é que as formigas, elas não desperdiçam nada. Você já viu, né, em algum lugar, se você deixa algum restinho de comida, alguma coisa, então cai um pouquinho de comida em cima da mesa ou no chão e lá aparecem as formiguinhas, né, para levar a comida lá pro formigueiro. Então, isso nos dá uma lição, porque geralmente a gente pode estar não prestando muita atenção nas coisas que a gente tem comprado, nas coisas que a gente tem usado na nossa casa e pode estar influenciando no mês, né? No final do mês ali, aquele dinheiro que pode sobrar ou faltar. Depende muito de como você gerencia os seus recursos, né? A gente pode estar comprando muito, gastando muito, né? E um recurso, né, que a gente tem também que gerenciar bem é o tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá na frente. Mas falando especificamente sobre, né, realmente recursos financeiros, a gente tem 5 pontos aqui, né, em relação ao desperdício, para você analisar e aplicar na sua vida se você achar que é necessário, certo? O primeiro ponto diz: planeje antes de gastar, né? É importante, de fato, que antes que você compre um valor um pouco maior, que você se planeje antes, né? Para poder conciliar aquela compra com os seus gastos mensais e tudo mais. Mas, acima de tudo isso, assim, você não fazer algo que vá te causar algum dano, algum prejuízo, né? E é importante a gente, analisando, lendo esse livro, conversando até com a Manuel, sobre essa questão dessas lições, né? Principalmente para nossa classe, que são os jovens, né? Sim. Tem muito jovem que está começando a vida financeira, então, começando a trabalhar. E para você, realmente, como jovem, ter um gerenciamento melhor dos seus recursos, para que você consiga aproveitar melhor a sua vida, consiga ajudar as pessoas que você quer ajudar e também para que você não tenha problemas futuros. Então, a maioria dessas lições, né, claro, todas as pessoas que
ouvirem, sejam senhores, senhoras, enfim, de qualquer idade, mas a gente, né, falando para os nossos jovens, né, como a gente vê que tem muito jovem que está ali iniciando a carreira, né, começando um trabalho, né, também estudando, para que eles possam ter essa orientação melhor, porque às vezes tem gente, né, que chega lá no final da vida e talvez aprendeu alguma coisa e pensa, poxa, como seria bom se eu tivesse tido esses ensinamentos quando eu era jovem, né? Então você jovem que está ouvindo isso, anote no seu caderninho, realmente coloque essas lições em prática, para que lá na frente, daqui a 20, 30 anos, você realmente tenha o prazer de dizer, nossa, como foi bom ter esse conhecimento lá atrás, lá no início da minha... Foi bom ter posto em prática, né? Lá no início da minha carreira profissional, e eu consegui hoje alcançar vários objetivos. Você pode pensar lá na frente dessa forma, se hoje você conseguir adquirir esses conhecimentos para você e praticar, né? Economize pouco a pouco. Pouquinho, né? Guardando seus ganhos, no caso, se você está no início de uma carreira, é uma questão de você, como foi dito na lição anterior, é ser como uma formiga, ser um ser, ter uma mente organizada, saber para que serve cada coisa e para que vai ser usado por cada coisa. Você guardar um pouco em pouco. Pode continuar com o próximo tópico. Próximo tópico ele fala, tome cuidado com dívidas e empréstimos. Isso trazendo para a nossa vida pessoal, não só pessoal, mas como na igreja, ele quer dizer, o autor quer dizer que, principalmente para a gente não agir com impulso nas nossas decisões. Por causa que, como ele fala aqui, dívidas e empréstimos, você age com impulso, você não pensa, você não está pensando no seu presente, você não está pensando nem no seu futuro. É a mesma coisa se você for trazer para a sua vida, qualquer outra área da sua vida. Se você toma qualquer coisa com impulso, você não está pensando nas consequências na sua vida espiritual, em qualquer outro âmbito da sua vida. Porque nesse caso, exatamente, especificamente sobre empréstimos e dívidas, né, é uma coisa que pode trazer muitos problemas, né? Muitos problemas para as pessoas, para os casais, para as famílias, pode afetar a vida dos filhos. Então, ter esse cuidado com os seus recursos é uma forma de agradar a Deus, certo? É uma forma de você demonstrar que você tem autocontrole, certo? Então, quando você realmente precisar de algo, é necessário que você converse com a sua família e também procure encontrar soluções que sejam melhores do que um empréstimo absurdamente com juros altos e coisas do gênero. Então, a Bíblia também diz que aquele que empresta de alguém, se eu empresto o dinheiro da Emanuel, eu vou ficar refém dele, né? Como se fosse escravo dele. Então, não é interessante porque Deus nos criou para ser livres, né? Então, ter uma vida organizada, de fato, nos leva a agradar a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Seja honesto em tudo o que você fizer. Então, assim, primordial, né? Principalmente para o cristão. Em todas as religiões, acredito que ensinam isso, mas já que foi o que a gente escolheu pra gente, então vou falar sobre isso, sobre ser parecido com Cristo. Você imagina como seria para uma pessoa que olha para você e se espelha em você como cristão, né? Como aquele que quer ser parecido com Cristo e vê em você desonestidade, certo? E vê em você uma mentira, algum negócio que você acertou com a pessoa e de repente você não cumpriu a sua parte, não cumpriu prazos, não cumpriu o que estava de acordo, certo? Né? Então isso realmente traz uma mancha da imagem da pessoa e principalmente o cristão, tudo que ele for fazer, a pessoa de fora, né? Nós somos como cartas vivas, né? E então muitas vezes as pessoas de fora, a única página da Bíblia que elas podem ler é a nossa própria vida. Então, se você tem um negócio próprio, então lá no seu trabalho, que você haja sempre com honestidade, não somente para colher os frutos do bem, mas para demonstrar o caráter que Cristo tem transformado a sua vida, né? Que você tem se deixado transformar por Cristo. E isso faz parte do nosso próprio testemunho.
Exatamente. E não pense que testemunho é uma coisa significante. Testemunho pode salvar a vida de outras pessoas. Pois é. Então, esse é um ponto muito importante na nossa vida, ao longo dela completamente, né? Não só para os jovens, mas como para os mais novos e os mais velhos. Amém. E em nome de Jesus é isso. Eu acho que a gente... São coisas assim que era pra ser tão normal, né? Só que a gente acaba tendo que, né, massificar, porque tem umas culturas aí que dizem que quanto mais esperto você for, melhor você vai se dar bem assim, né? Mas não é isso, né? Pelos ensinamentos de Cristo, não é isso que nós precisamos fazer com as nossas vidas. E combater a cultura do desperdício, né? Hoje a gente desperdiça talvez tanta coisa, desperdiça nosso tempo, desperdiça o dinheiro, compra coisas necessárias, às vezes tem uma pessoa que tem vários sapatos, ou então uma pessoa vai fazer no supermercado e compra muita coisa. Muita coisa acaba estragando. Acaba saindo da validade, aí guarda lá, fica lá no fundo do armário. Não só os recursos da nossa casa, mas também os recursos da terra em si. Quanto mais você desperdiça, mais é produzido e mais é gerado lixo no mundo. Então vamos cuidar do nosso planeta, porque também isso é da vontade de Deus. Com certeza, né? De cuidar da desse nosso lar temporário por aqui. Esse próximo tópico, assim, eu achei que foi um dos bem importantes, né? Que as formigas nos ensinam a trabalhar em equipe. Tá falando, O Emanuel vai ler. Tá falando da igreja aqui praticamente. Vai ler o tópico que a gente vai comentando juntos. Vou ler aqui pelo notebook, porque o celular a letra está muito pequena. Vamos lá. Lição 7. Formigas trabalham em equipe. Um formigueiro é uma verdadeira metrópole de formigas. Ali dentro convivem em harmonia e colaboração milhares de insetos. Não poucas vezes, milhões. O mais interessante, porém, é que indivíduos tão diferentes em estrutura, funções e características conseguem trabalhar em equipe. Um formigueiro é como uma empresa próspera, em que cada integrante conhece sua função e sabe que formigueiro é como uma empresa próspera. Que todo sistema depende de sua eficiência. Elas não competem, mas cooperam umas com as outras. Primeiro ponto, né? As formigas, elas reconhecem que elas trabalham melhor em equipe, que sozinhas elas não fazem muita coisa, ou quase nada. Um indivíduo só, uma formiga só, ela não é capaz de, por exemplo, levar um alimento maior para o formigueiro. Um grão de arroz ela não consegue levar um grão de arroz. Tem. Mas uma, duas, três, um monte, levam equivalente a várias vezes o seu próprio peso, né? Como dizem. Primeiro ponto, elas reconhecem que em equipe elas trabalham melhor. Não temos que ser individualistas, né? Achar que a gente consegue resolver tudo com nossa própria força. É verdade, a gente precisa, né, entender que é até clichê, né, falar que a união faz a força. Mas... Pra quem gosta de clichê. Mas essa é a verdade, porque quando o próprio corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo de Cristo e temos várias funções, né? Assim como no corpo, e já foi quem estuda na escola dominical desde criança, já ouviu várias vezes essas histórias, né? De como você faz parte do corpo de Cristo e como que você pode desempenhar a função de uma mão, de uma perna, né? E então todas essas funcionalidades são essenciais e para bom funcionamento do corpo. Então, como uma equipe, né, de fato, trabalha em prol de um único objetivo. Assim, o corpo de Cristo trabalha em prol, né, de um grande objetivo, que é a nossa grande comissão, né? Então, trabalhar aí para que o evangelho seja propagado de tal forma que todos precisam, né, trabalhar e dando o seu melhor, né? Se você souber fazer algo mais específico, então trabalhar em alguma atividade na igreja, seja pintar as paredes, limpar, tocar um instrumento, então fazer alguma atividade na igreja que seja necessário, né? É importante para o corpo de Cristo. Então, todas são necessárias, né? Seja de uma atividade mais simples a uma mais complexa, né?
Não, ninguém deve ser menosprezado pela sua atividade. Tanto que esse que é o próximo tópico, diz assim, o trabalho em equipe e a humildade. Vocês podem abrir lá a Bíblia de vocês em Mateus 20, do versículo 26 ao 28, para acompanhar esse primeiro ponto. Pode ler. O trabalho em equipe e a humildade. O cristão não deve se achar melhor do que ninguém. Na verdade, o maior é o menor. Nosso Senhor deu esse exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a gente não tem que ter a expectativa de ser servido, de achar que vai ser servido, mas você tem que criar a expectativa de você servir, de ser o menor e não o maior na igreja. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas chegam à igreja procurando algo, né? Porque eu preciso, de alguma forma, assim, que a igreja me ajude de alguma forma. Mas às vezes a gente pode também chegar, e é o que a gente mais precisa, que você chegue não em que a igreja pode me ajudar, mas o que eu posso ajudar. O que eu posso fazer pelo corpo de Cristo, o que eu posso fazer pelo Evangelho. Então, a gente precisa também se colocar nessa posição, né, de servos. Quando Jesus veio, ele não queria, né? Ele não veio assim para que todo mundo viesse, adorasse ele e bajulasse e que fossem todas as coisas maravilhosas do mundo. Mas na verdade ele veio e sofreu e trabalhou e andou e proclamou a palavra e foi injuriado. Então de várias formas ele sofreu e serviu de alguma forma, na verdade poderosa, que foi para a redenção da humanidade. Sim. Então ele nunca pensou assim que eu quero ser servido, né? Eu preciso que as pessoas estejam cuidando sempre de mim, mas talvez o que eu posso fazer pelas pessoas, né? Pelas pessoas e pelo reino e pela obra. Então, a gente precisa alcançar esse nível assim de maturidade e intimidade com Deus, a ponto de pensar no todo, né? Não só no individual, não só em mim. Amém. O trabalho em equipe e a verdade. Vivemos em uma crise da verdade sem precedentes e muitos chegam a louvar a mentira, mas não há como se envolver num relacionamento saudável em uma equipe que abriga mentiras. Verdade e honestidade são basilares para o trabalho em conjunto. Jesus alertou: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então assim, e o que passar disso, vindo maligno. Então que isso é como a questão da honestidade, né? É algo que a gente tem que aprender a ser parte do nosso caráter, da nossa personalidade, né? Algo que a gente tem que lutar, né? Nossa, eu tenho que lutar para falar a verdade, eu tenho que lutar para ser honesto, mas que isso seja intrínseco à nossa personalidade. Então a verdade também é super necessária numa equipe, né? Porque eu não posso sobrecarregar meu colega dizendo que eu, por exemplo, eu tenho uma equipe de, 5 pessoas. E o trabalho foi dividido para essas 5 pessoas. E de repente eu digo que eu não consegui fazer o meu por causa de um fator que não é verdade, eu vou sobrecarregar o resto da equipe. Então a gente precisa ser honesto, né, e verdadeiro com as nossas necessidades. Exatamente, a gente precisa ser verdadeiro um com o outro, né? Próximo trabalho em equipe e a verdade. Só comentando rapidamente sobre esse tópico que a Cheryl acabou de ler, a gente sabe que a gente tem a tendência sempre ao pecado. Desde Adão e Eva, quando o ser humano pecou. Então, é uma luta constante todos os dias. A gente sempre querer se manter firme nos caminhos de Deus. Seja sempre querendo falar a verdade e não mentindo. Mas como a Cheryl falou, seja intrínseco, né? Seja algo de dentro do nosso coração. Seja uma batalha verdadeira no nosso coração. Amém. Amém? Agora vamos ler o trabalho em equipe e foco. Quando os desafios são maiores, cada membro de uma equipe precisa sacrificar-se ainda mais.
esteja focado com a sua equipe, esteja atento ao desafio. Unidos somos sempre mais fortes. Seja você trabalhar com time, você trabalhar com uma equipe, pessoas que sempre estão dispostas a se sacrificar uma pela outra. Eu vejo muito isso na igreja quando tem eventos, assim, né? Algum evento mais especial, por exemplo, chega... Todo tempo a gente tem, né, que a gente, como do Ministério do Louvor, vai normalmente, né, fora esse período aqui de distanciamento social, a gente tem que ir no domingo, aí faz o ensaio e depois as atividades a mais, escola dominical, curso. Só que aí quando há algum evento, por exemplo, a Páscoa, então o Natal, aí tem que fazer uma peça, uma atividade extra, ou então os acampamentos, né, quando vai chegando mais próximo, vai aquela movimentação maior. Então, cada desafio, quando o desafio é maior, a equipe tem que se unir mais e de realmente se esforçar mais, né? Porque, normalmente eu tinha uma atividade, tinha que me dedicar 2 horas, 3 horas por semana à atividade ali na igreja, mas talvez tenha uma necessidade maior perto de algum evento para fazer alguns ensaios extras. Então, essa necessidade, ela surge, né, esporadicamente. Sim. E que a gente possa entender que se for da sinceridade do nosso coração e que a gente de fato puder se envolver mais, se comprometer mais, é importante. Um exemplo que é bem comum é o pastor da igreja. Imagina se o pastor ele toma para si todas as responsabilidades da igreja, todas, imagina aí, todas as sociedades, né? Grupos de louvor, a pessoa enlouquecer, e adoecer, entendeu? Então é necessário que você trabalhe em equipe, trabalhe em conjunto, para ter um resultado melhor, para ter um trabalho que realmente agrade ao coração de Deus, principalmente. E uma coisa que me veio agora à mente é foco realmente no objetivo, sabe? Às vezes as pessoas focam em problemas, focam nas discussões, focam no seu próprio querer, né? É comum o ser humano reparar primeiro nos defeitos e depois na qualidade do trabalho. Isso é algo que a gente tem que lutar também. Então, é importante que a gente encontre soluções, né? Para não perder tanto tempo com as coisas periféricas, mas que seja o objetivo no foco. Foco no objetivo, desculpa. Formigas administram tempo com inteligência. Esse vai ser o nosso tópico, assim, acho que o mais importante dessa segunda aula, porque a Bíblia fala bastante, né, sobre essa questão do gerenciamento do tempo. Então, nós temos um tópico aqui, a Bíblia e o tempo. Mas antes disso, vamos ler aqui. Como já vimos, as formigas são excelentes administradoras do tempo. Elas trabalham na hora certa e descansam no momento apropriado. Armazenam no verão e desfrutam do seu trabalho no inverno. Um grande problema do ser humano contemporâneo, cercado de distrações, televisão, internet, não é a falta de tempo, mas sim a má administração desse recurso. De fato, né? Todo mundo tem as mesmas horas no dia, né? Todo mundo tem 24 horas. Ele tem 24 horas. Mas como eu vou administrar meu tempo vai diferenciar do dele. Isso vai trazer consequências positivas ou negativas para cada um de nós. A Bíblia e o tempo. A Bíblia fala no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem nunca ouviu esse versículo, né? Então, será que a gente já entendeu o que isso quer dizer? Aqui a gente entende que Deus está explicando pra gente que é importante a gente listar prioridades, né? Qual é a sua prioridade na sua vida? Aqui ele está dizendo que você tem que ter como prioridade o reino de Deus, certo? Então é necessário buscar primeiro o que é essencial. Sim. Então faça uma lista das suas prioridades e objetivos de vida. Não adianta eu querer nesse mês fazer todas as coisas que eu tenho na minha cabeça. Eu preciso listar as prioridades, aquilo que de fato eu preciso. Eu tenho um dinheiro X no meu mês e eu, na minha cabeça consumista talvez, né?
se eu não estiver aí seguindo as orientações de Deus para ser organizado, para ter autocontrole e tudo mais, eu quero comprar várias coisas nesse mês. Aí eu gasto todo o dinheiro, depois eu pego empréstimo, faço dívida, entro em vários tipos de dívidas e não me organizo direito. O que isso vai acontecer? Eu não vou conseguir honrar os meus compromissos, eu vou estar sendo desonesta, eu vou estar me metendo em dívida. Então eu preciso listar as minhas prioridades, certo? Sim. Eu tenho só um tanto X e eu tenho que gastar menos do que aquilo, né? E também eu preciso, parece redundante, né? Priorizar o que é prioridade. Não deixar coisas importantes para depois, para por último, e fazer coisas mais supérfluas antes. Então, que nós possamos entender o que são de fato as nossas necessidades. As minhas necessidades, como há 2 meses e meio, eram umas necessidades, e hoje são outras necessidades, porque antes eu era solteira, agora eu sou casada. Então, quais são as suas necessidades como solteiro? Quais são as suas necessidades como uma pessoa casada, como pai, como mãe, como filho? Necessidades e prioridades, né? Então, liste. Uma coisa importante a gente fazer é anotar, né? Pega o seu cartão, um caderno, quer dizer. Pode ser um cartão também. Post-it, o que você tiver, entendeu? E anote, né? Escreva, faça uma lista. Antes de você ter um recurso em mãos, então até no seu dia, né? Hoje eu tenho tantas horas para administrar no meu dia. Eu preciso estudar, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer uma ligação importante. Então eu preciso listar, né, as coisas que eu preciso fazer e colocar pontos para prioridade. Não só no meu dia a dia, mas na minha vida inteira, né? O que é prioridade para mim? Será que é só estudar, né? Será que é só trabalhar? Será que é só ir para a igreja? Ou a gente pode encontrar, né, um equilíbrio entre todas as coisas, né? Verdade. Isso é importante. Invista em atividades produtivas. Em Mateus 9, do 35 ao 38, vemos que Jesus investia em atividades produtivas. Jesus não parava, né? Vivia andando. Não parava de jeito nenhum. Poucas vezes, eu acho, bem raras vezes que ele não estava andando, não estava no barco, andando pela cidade pregando, né? E curando as pessoas. Ele não... Então ele percorria as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando os enfermos. Da mesma maneira, devemos investir no que é produtivo. Devemos nos programar para ajudar as pessoas, dedicar-nos aos estudos, orar, ler a Bíblia, estar com a família, colaborar com a igreja e com os trabalhos humanitários e sociais. Então, a gente tem tempo para gerenciar e fazer todas essas coisas. Não, a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia. Mas a gente tem uma semana, a gente tem um mês, a gente tem um ano. Então, a gente pode criar um cronograma e se programar para fazer todas essas coisas no tempo certo, como a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém. Então, a qualidade de vida não é medida por sua duração, mas pelo grau de comprometimento com que nos dispomos a viver. Né? Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos, ele viveu até os 33. Né? Quantos anos a gente tem aí trabalhado, batalhado na igreja? Será que todos esses anos que a gente tem feito, a gente fez talvez porque é promessa de Jesus que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né? Então, será que a gente, em todos esses nossos anos de vida cristã, no ministério, a gente realmente fez mais do que Jesus fez em 3 anos? Né? Então, Jesus, ele só teve o ministério ali durante 3 anos e ele fez coisas maravilhosas, né? Andou por várias cidades. A Bíblia fala que se pudesse colocar em livros não daria. Não daria. Então, ele deixou um legado incrível, né? Além de, claro, cumprir toda a vontade de Deus. Mas deixou os discípulos com ordem, com todas as instruções. Então, será que a gente tem, né, aproveitado bem o nosso tempo para deixar algo importante para os nossos filhos, para as gerações futuras, né? Eu, como, por exemplo,
Se eu for, por exemplo, um líder de jovens ou de sociedades, será que eu estou deixando ali um sucessor? Entende? Então, gastar tempo, investir o tempo em coisas assim que vão ser perenes na nossa vida é importante. Pode levar. Ele fala que E tu explica. não conte com o dia de amanhã. Não se gabe o dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Isso em Provérbios 27:1. Não adie as atividades que você pode resolver logo. Gente, é aquela questão, não procrastinar, né? Você pode fazer agora nesse instante, faça. Se você deixar para amanhã, você vai estar acumulando. Amanhã você já vai estar acumulado, já vai estar pilhado. Quiser adiar, adiar e adiar. Gente, isso é totalmente contrário do que as formigas ensinam pra gente. Temos que ser pessoas organizadas. O que a gente puder fazer agora, o que a gente puder fazer hoje, que a gente faça, que a gente se organize. Uma coisa que me veio à cabeça agora foi as nossas listas, né? Que a gente fez essa semana. Sim, a gente tem, se for olhar, a gente tem acho que bem uns 7, 10 post-its aqui no quarto, no guarda-roupa, na parede, tudo sobre listas. E eram dias que eu tava, tem um dia atrás eu tava tendo folga, né? Eu tava de férias da empresa ainda e tinha bastante tempo pra fazer as coisas aqui. Foi bem interessante isso, porque a gente todo dia falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aí não ficava organizado. Aí a gente pegou, escreveu, né? Uhum. E aí dá uma satisfação, tu não sente essa satisfação de quando tu realiza a tarefa, aí tu vai lá e risca a tarefa. Fazer isso no fim do dia é muito bom. É bem emocionante, né? Então, é legal você usar aquele tempo que você precisa pra fazer as coisas que dá pra fazer hoje, né? Bem, aí em seguida ele fala: cultive a pontualidade. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 12, versículo 11. Ele diz: a Bíblia recomenda: nunca lhe falte o zelo. Seja zeloso e pontual em suas atividades. Não viva chegando atrasado aos compromissos. Seja eficiente e conclua o que está sob a sua responsabilidade. Se a gente tem conhecimento do nosso tempo, a gente sabe que, para mim, para Sharon, para vocês, todo mundo tem 24 horas disponível. Mas é claro, cabe a gente saber organizar cada minuto e cada hora do nosso dia. A gente tem que seguir esse senso de organização. A gente sabe que a gente, por exemplo, no meu caso, eu passo 8, 9 horas por dia trabalhando. Quando eu chego em casa, tem outras coisas para fazer também e é uma questão de você não adiar. Você se organizar, por exemplo, quando vai ter algum outro compromisso, ou quando vai para a igreja, quando vai para algum ensaio na igreja, seja o que for, compromisso, você se organizar para manter a sua pontualidade, né? Para as pessoas não pensarem que principalmente você é uma pessoa desorganizada. Você não tá se importando, que né? você não tá se Porque se importando. você chegar atrasado Que- em um compromisso, Já né? pensou, vão pensar que não é uma prioridade, por exemplo, entendeu? Você chegar atrasado em um ensaio de uma peça, chegar atrasado na reunião de oração, no culto. A gente tem um texto aqui falando sobre que a palavra oportunidade deriva do latim porto, que é a ideia de fazer uma associação entre eventuais possibilidades e a imagem de um navio que aproveita um vento favorável para estar atracar ali no porto, certo? E tem um versículo que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Está em Efésios 15 e 16. Efésios 5, do 15 ao 16. Eu tinha um professor que ele falava que as pessoas, né, o que ele achava sobre sorte. Então, isso eu tive comigo durante a minha vida inteira. As pessoas costumam dizer, se o Emanuel conseguiu alguma coisa, nossa, ele teve sorte, né? A Sharon teve sorte, alguém teve sorte. Mas o que ele ia dizer que era sorte? Era um cruzamento entre a oportunidade e você estar preparado. Então, se aparecer uma oportunidade e você estiver preparado, aí você vai conseguir e vão dizer que foi sorte.
Você só estava preparado, né? na verdade, você se preparou para aquilo, você de repente foi uma prova, você estudou para aquilo, foi alguma entrevista, algo, alguma oportunidade que surgiu e você já estava preparado para aquilo. Então é muito importante para o jovem, todas as oportunidades que aparecerem na sua vida, agarre, né, com todas as forças. Não deixe passar, não deixe para o dia de amanhã, não deixe para fazer depois. E sempre fique atento às oportunidades e não deixe passar. Amém? Amém. Formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. As formigas sabem que após cada primavera e verão, segue-se o outono e o inverno, épocas em que é mais difícil ou até mesmo impossível obter os alimentos. Por isso agem o tempo todo. Mesmo debaixo de sol e de chuva sabem que o tempo é curto para estocar alimento para o formigueiro. É porque vai disparar aqui. Então, a arte de manter o foco. A gente precisa, como a gente comentou mais um pouco antes, manter o foco naquilo, né, no que é o objetivo. Não se perder diante de muitas atividades, né? Às vezes você tá ali na liderança, talvez, de algum tipo de projeto e tu quer fazer uma coisa, quer fazer outra, tu quer agradar todo mundo e agradar todos ao mesmo tempo e às vezes não é possível, né? Então é importante que se você seguiu com um plano, que você siga esse plano, né? É importante isso, porque senão isso fragiliza a equipe, te deixa realmente um pouco mais vulnerável a alguém que queira se aproveitar. Né? Se a gente conversar com fulano, ele vai flexibilizar e a gente vai conseguir. Isso acontece muito, né? Em todos os grupos em que as pessoas querem agradar a todos e a todos ao mesmo tempo. E às vezes isso não é possível. Então mantenha o foco. Se existe um objetivo para ser cumprido, que ele seja cumprido. E apesar de, né, a gente às vezes ter que se adaptar a algumas situações, é importante manter o foco. Amém. O valor da rotina, né? É primordial que a gente tenha, né, esse pensamento, né? Eu vou acordar a tal hora, eu vou tomar café, eu vou fazer minhas atividades. Não marcar muitos compromissos ao mesmo tempo, né? Que a gente não venha... Ficar pilhado. Exatamente. Então, a gente tem 5 coisas para fazer no dia, vamos tentar fazer, mas a gente não pode começar uma e não terminar, aí já começa outra, entendeu? Aí começa 5 atividades, então os livros, né? A gente começa a ler um livro e não termina, ele começa a ler outro, aí não termina, e sempre vai criando esse ciclo vicioso em que você começa as coisas e não termina. Então, é importante começar algo, um objetivo, um plano e terminar aquilo da melhor forma possível. Isso leva ao terceiro ponto também dessa lição, que é a procrastinação. A gente falou. A gente já tinha falado, né? Eu achei, realmente falou bastante comigo. Esse livro todo, na verdade, tanto que eu vou dar o meu próprio exemplo, eu comprei esse livro, acho que foi em 2017, foi num evento que eu fui, e eu sabia ler esse livro agora, por tantas coisas, né, compromisso, trabalho, faculdade, a gente acaba deixando pra lá, o livro fica lá guardado. E eu li agora e como são preciosos os ensinamentos que esse livro tem passado para mim. E principalmente eu gostei muito dele que falou sobre a procrastinação. Porque é uma coisa que realmente assola assim e assombra a vida de muita gente, a procrastinação. Porque a gente vai deixando as coisas para depois e nunca finaliza, e isso traz assim, ele fala lá que a procrastinação ela pode gerar muito ansiedade e estresse. Então a gente tem visto isso acontecendo muito na vida da sociedade atual, né? Muita gente com ansiedade, depressão, estresse, e é uma coisa assim que uma coisa puxa a outra. E realmente a gente se programar para fazer algo e não fazer, a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, achando que a gente é incapaz, que se eu não conseguir terminar aquilo é porque eu, de alguma forma, tô devendo alguma coisa, sabe? Eu não vai consigo. acumulando, né?
Tanta coisa negativa na nossa mente. E vem os pensamentos maus, as coisas ruins. Então é muito importante assim a gente colocar um objetivo de cumprir as nossas tarefas sem adiar, porque isso pode nos adoecer, né, emocionalmente, psicologicamente, e é realmente algo bem sério, assim, pra gente levar em consideração, né? Principalmente o jovem que se cobra tanto, quer tanto cobrar também para que alcance e chegue, faça aquele curso, passe naquele vestibular. Mas de tudo isso é importante que a gente venha cuidar da nossa saúde espiritual, saúde emocional. Amém. E é um ponto bem bacana a gente começar e terminar as nossas tarefas. E que se a gente não consegue fazer sozinho, é bacana e é saudável que a gente venha pedir ajuda, né? Se existe algo que eu comecei e eu não consigo, né, e eu tenho alguma fonte, algum amigo, um conhecido, um professor, alguém que possa me ajudar a terminar aquilo, é mais saudável pedir ajuda para terminar do que eu ficar me remoendo naquilo e acabar adoecendo, né? Formigas, a gente vai entrar agora no último tópico, né? As formigas desfrutam os descansos e dos resultados do seu trabalho. Você pode ler? Vamos lá. Devemos nos alegrar com o resultado do nosso trabalho. Afinal, um dos frutos do Espírito é a alegria. Contudo, a felicidade plena está em uma vida segundo os valores de Deus. O valor do descanso. O provérbio afirma que as formigas armazenam alimento durante o verão e descansam no inverno. O descanso é divino. Segundo o relato bíblico, Deus, após sua maravilhosa obra criadora, descansou. Devemos valorizar o repouso na medida correta. A gente já havia comentado já, né, sobre, eu acho que era na aula passada, sobre esse fato de Deus ter descansado, a Bíblia ter mencionado isso. E ele fala que, né, ele falava que sobre a importância do homem não se cansar muito com o seu trabalho, não se dedicar tanto, não perder tanto tempo da sua vida trabalhando, mas sim sempre retirar um tempo, sempre medir, sempre separar um tempo para sua família, sempre separar um tempo para Deus, também, né, para não se desgastar a saúde. É porque tudo tem que ser na medida certa, né? Trabalhar na medida certa, descansar na medida certa, porque é muito incentivado até pelas empresas, né? Para estar sempre passando do horário no trabalho, se dedicar mais, porque senão você vai perder seu emprego. E é claro que você tem que ser dedicado, mas não adianta você passar de 8 horas da manhã até meia-noite numa empresa, então em algum lugar onde você trabalha, sem que você tenha um tempo para ver a sua família, para fazer uma atividade que você possa relaxar um pouco, né? Tem muita gente que vai fazer caminhada, ou então é essencial, né? A gente tem já uma programação no nosso corpo, né? Praticamente de trabalhar os dias e folgar e descansar pelo menos 1 ou 2 dias, né? Dependendo de como seja o seu horário de trabalho. Mas se as pessoas não descansam, né? Fica bem complicado continuar dando um bom rendimento, né? Quando você não descansa bem, você acaba tendo o seu corpo mais fadigado e isso vai com certeza trazer consequências mais ruins. E nos alegrar, né, com o resultado do nosso trabalho é importante, né? Então não adianta eu trabalhar tanto e não poder fazer um programa, um passeio com a minha família, né? Ou então uma vez por ano poder ir visitar um lugar que esteja dentro das minhas condições. Então viver, usufruir ali do fruto do seu trabalho, né? De fato, um objetivo alcançado. Abençoando outras pessoas com o seu trabalho. A prática da misericórdia é um sinal do novo nascimento e uma prova de que o caráter de Cristo está se desenvolvendo em nós. Então, não só no final da vida, mas talvez você mesmo começando, então, no meio da sua carreira profissional, de repente você consegue ajudar uma pessoa, né? Seja com recursos financeiros ou de alguma forma.
ajudar com os recursos que você tem, né? Seja em dinheiro, então algum material que você possa ajudar uma pessoa com alimento ou com roupa, ou então algo mais específico que você possa ajudar. É importante praticar essa misericórdia porque Deus é misericordioso, né? Deus é o amor, é o amor. E o amor, misericórdia é amor. Então, praticar a misericórdia nos torna realmente pessoas mais próximas de Deus, mais parecidas com Cristo. E isso faz parte da vontade de Deus, né? Que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia de Deus. Aleluia. Então, que nós possamos, né, praticar a misericórdia com aqueles que de alguma forma entrarem na nossa vida e necessitarem de uma ajuda nossa, que nós não venhamos deixar de fazer o que nós podemos fazer. Porque existe, às vezes, a necessidade de alguém nos pedir ajuda, mas talvez você não possa ajudar, mas se você puder, né, não hesite em fazer o bem. Amém. Não sei de quem é aquela frase, né? A gente pode cortar, mas tem uma frase que eu acho que é Martin Luther King que diz: faça, eu não sei quem é na verdade, mas faça todo o bem que você puder, a todas as pessoas que puder, ao máximo de tempo que você puder. Então, Frase bonita. É bom isso. Conclusão. Sobre todas as coisas ditas e aprendidas, devemos manter o foco na eternidade. Existe no ser humano uma sede espiritual e nada que é transitório pode saciá-la. Não é errado planejar. Errado é confiar apenas no nosso planejamento. Então, nós precisamos da bênção de Deus, pois somos frágeis e passageiros como as formigas. Não se esqueça do provérbio: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim como as formigas elas têm uma vida breve, né? Eu não coloquei aqui no PDF, mas no livro fala sobre a vida breve que uma formiga tem e às vezes elas não vivem de uma estação para outra, né? Então, às vezes as formigas que trabalharam ali no verão não vão colher ali no inverno, mas talvez elas já tenham colhido o fruto do trabalho de outras formigas, então isso vai renovando o ciclo, né? E ela vai fazendo isso não só por ela mesma pessoalmente, mas pelas gerações, como a Manuel bem falou. Isso é importante. Também não pensar só em si, mas no futuro da geração. Certeza. Então, assim como uma hora elas estão aqui, outra hora elas podem morrer, a gente tem que pensar nisso também. Não posso fazer planos para daqui a 10, 20 anos, dizendo assim, eu vou fazer isso com certeza. Que as pessoas queiram ou não, sendo soberbo, né? Isso não é o melhor caminho. Na verdade, tudo que a gente for fazer, a gente tem que realmente colocar, se Deus quiser, né? Tem um versículo aqui no livro que ele vai falando sobre isso, né? Não adianta eu falar do meu amanhã, que em outra cidade, eu vou para outra cidade e vou fazer negócios lá e vou conseguir tantas coisas, se Deus não permitir, entende? Então eu tenho que planejar não é errado, eu preciso planejar e me organizar, mas eu preciso que esses planos estejam debaixo da vontade de Deus e sempre condicionar, né? Colocar a condição de que se for da vontade de Deus, se realize. Existe gente que diz assim, que a gente fala assim, se Deus quiser, aí vem outro e fala assim, mas ele vai querer. Então, não é bem assim, né? Às vezes a gente quer coisas, né? A própria Bíblia diz que a gente pede coisas que a gente não sabe pedir. Então, além de pedir e dizer que seja da vontade de Deus, a gente precisa pedir de Deus sabedoria para pedir, né? A gente não pode simplesmente pedir qualquer coisa, porque a gente pode ter coisas que não são boas pra gente, então... acabam virando maldição. Exatamente, então não só pedir as coisas, mas também em sabedoria. Finalizando, a gente precisa planejar todos esses tópicos, né, que a gente leu aqui. A gente precisa
ser organizado. Eu vou dar uma olhada aqui nos tópicos para corrigir. A gente precisa, né, se concentrar no trabalho, ter um propósito, ser organizados, ter iniciativa, adquirir recursos, não desperdiçar, trabalhar em equipe administrar o tempo com inteligência e concluir nossas atividades em vez de adiá-los. e, por fim, né, desfrutar do resultado do nosso trabalho. Mas apesar de tudo isso, a gente precisa sempre confiar em Deus, que Ele, né, diz assim, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da ajuda, né? Que tudo que nós formos fazer seja em Deus, né? E que nós podemos tudo em Deus, né? Lá em Filipenses 4, versículos do 11 ao 13, diz assim. Primeiro, eu acho interessante como muita gente cita essa parte. Tudo posso naquele que me fortalece, como até às vezes como um mantra, né? Ou então escreve na entrada de uma sala ou algo assim. Mas existem algumas frases antes que nos fazem pensar por que no final Paulo consegue dizer assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque ele conseguiu, ele viveu, ele teve outras experiências. Ele combateu o bom combate. Experiências boas e experiências ruins. Ele diz assim, aprendi a adaptar-me. Essa é a palavra-chave, né? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo do viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele passou por, falando bem grosseiramente, altos e baixos, de fato, né? Desertos, vales e montanhas, né? Então, ele precisou passar por tudo isso para no final ele dizer assim, eu tive com fome, mas eu consegui com Deus. Eu tive um banquete, eu consegui passar por isso com Deus. Fortaleceu. Porque em todos os momentos, sendo livre, estando preso, ou então com fartura, ou então com escassez, em todos esses momentos, Deus esteve com eles. Com ele. Então, que nós possamos realmente levar isso para a nossa vida e sempre meditar, que seja em um momento de grande saúde, ou um momento de distanciamento como a gente está, né? Que mesmo nesse período de distanciamento social, a gente possa lembrar que Deus está conosco, né? Aleluia. Mesmo nesse período de todas essas crises, Deus está conosco. E que o Senhor possa nos fortalecer mediante as dificuldades, que nós não venhamos esquecer que Deus, né, é o Deus que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que essa lição ela possa vir tocar em nosso coração, que a gente possa vir dar frutos na nossa vida, na vida das outras pessoas ao nosso redor. Amém? Vamos orar para encerrar. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, meu Pai, que acabamos de ter aqui, meu Pai. Essa aula, meu Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Obrigado pela Tua presença, meu Pai. Ter, meu Pai, tocado em nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai. Ministrando essa aula aqui, Senhor Deus. Obrigado pelo Senhor ter feito a Sua vontade, meu Pai, nas nossas vidas aqui, meu Pai. Que nada acontece sem a Tua perfeita e boa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. A palavra, meu Pai, ensinada aqui, Deus, saída pelas nossas bocas, meu Pai. Seja que possa ter sido todo o Espírito Santo, Senhor, que possa ter vindo de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Possa tocar no coração de cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, que possa vir fazer a diferença, meu Pai, não só nas vidas dos jovens, dos homens, das mulheres que estão ouvindo, estão vendo esse vídeo, Senhor, mas na nossa vida também, meu Pai. Nós como professores, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos ensina todos os dias, meu Pai, mais e mais, meu Pai. Ensinar mais a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Esteja com cada pessoa, Senhor Deus, que esteja vendo, meu Pai, essa aula. Esteja com a nossa igreja, meu Pai. Esteja com cada pastor. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém.